Legal, né? El Shaddai. Então, isso é super impressionante. Shadu? A raiz de Shaddai tem a ver com seio. Mas de onde vem essa palavra? Tá na Bíblia, El Shaddai? Ela está na Bíblia, mas ela tem os paralelos semíticos do acadiano, ela tem um paralelo no mundo antigo. Em acadiano, Shadu, por exemplo, são montanhas. Mas a chance, de acordo com muitos estudiosos, é que tem a ideia de seio e seio feminino na sua origem, né? Agora, é claro, né, Deus, isso que o pessoal tem que entender, quando você lê o texto, você está tentando fazer uma descrição objetiva de como quem localiza um remédio na farmácia. E muito do que você tem a respeito de Deus é usado de maneira metafórica. Deus é rocha, Deus é águia. Claro que isso está fazendo, quando o Rodrigo fala de fazer uma referência a Deus, de um título, né? Você está querendo revelar o caráter divino e como Deus se apresenta na sua relação conosco na história, mais do que identificá-lo como objeto específico. Então, nesse sentido, a ideia de El Shaddai, que é traduzido como todo-poderoso, que faz sentido, também é exatamente El Shaddai, né? O Lênin tá sabendo muito hebraico. Eu tô impressionado. E o Lênin, a gente Lênin, fala aqui... Ele já puxa o hebraico ali, ó. Tô aprendendo por osmose aqui já. Nós vamos deixar ele aqui para continuar a coisa, viu? Então, aí a ideia tem a ver com Deus sendo a fonte de sustentação. Deus é que nutre, Deus que alimenta, né? Então, isso aparece em diversos... E às vezes aparece só Shaddai. Por exemplo, uma frase muito comum que aparece em diversos salmos é o poderoso de Jacó, Shaddai Yaakov. E aí você tem esse elemento. Então é um termo Agora, só importante. esclarecendo aqui, que só para não dar uma interpretação, que eu sei que você não quer dizer isso. Não. Quando fala seio, não tem nada a ver com Deus tendo seios femininos. É que a palavra tem essa origem. Mesmo Shadu, em sumeriano que a gente falou, em acadiano também, Shadu... fala do seio porque algumas montanhas lembram seios de mulheres. Na forma. Entendeu? Então, poeticamente, essa questão de seio com montanhas, e aí alguns discutem, será que El Shaddai não seria o Deus das montanhas? E veio para o mundo hebraico, por que Deus das montanhas? Porque tem uma questão geográfica também. O que eu acho fascinante no mundo bíblico, aliás, até uma coisa que eu esqueci de mencionar do que o Sion falou lá atrás e não mencionei, mas aqui vem em mente. Por causa dessa ação de Deus na história, Deus é o Deus da história, a Bíblia é o único livro sagrado, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que demanda a arqueologia como uma das ferramentas de interpretação e verificação. Você não tem arqueologia do Alcorão, arqueologia do Bhagavad Gita, porque a Bíblia é o seguinte, a história desse livro não pode ser metafórica. Se ela não for real, se ele não tirou o povo de Israel do Egito, vou fazer um paralelo. Você tem o Bhagavad Gita, você tem uma batalha de Krishna e Arjuna. O hindu não tá nem aí se a batalha de Krishna existiu, se não existiu. Alguns yogis falam que aquilo ali é uma batalha mental, que é uma batalha da alma, você entendeu? Que é uma batalha contra o mal, que é uma luta contra as tendências ruins. Você pode interpretar aquilo como você quiser. E não tem problema nenhum se você nunca encontrar uma pedra daquilo, nenhuma inscrição, nem nada. Não se baseia nisso. A Bíblia não. Se Deus não tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, não tem como você metaforizar aquilo, uma metáfora, tornar aquilo uma metáfora para falar que é uma luta do bem e do mal dentro de você. Se a Bíblia não for histórica, ela perde completamente o significado dela. Por isso que é um perigo muito grande da teologia mais liberal, embora eles não gostem dessa nomenclatura hoje, mas vamos chamá-la assim, para o pessoal entender, que é aquela teologia que quer separar a Bíblia do mito, dizendo que isso aqui é o mito da ressurreição. Por exemplo, o Bultmann, que era um teólogo famosíssimo, ele explicava a ressurreição de Jesus dizendo o seguinte, não, na verdade Jesus morreu, como qualquer judeu, e todo mundo pensou que o movimento dele ia morrer com ele. Mas depois que ele morreu, os discípulos ficaram tão empolgados com a mensagem dele que pregaram com mais força do que quando ele estava vivo. Então, na verdade, o que ressuscitou foi o querigma. Ressuscitou na cabeça dos discípulos. Não vale a pena. Paulo não. Paulo fala assim, se Jesus não ressuscitou, é vão a nossa fé. Então esse Deus, ele entra na história humana e ele se manifesta na história humana. Por isso que, para construir qualquer teologia do nome de Deus, é importante a geografia, a história, o diálogo, a historicidade do evento e também conhecer a cultura deles. Então, falando da montanha e do Shadu, dos seios,
como é que eles imaginavam? O mais próximo do céu que alguém podia chegar, a menos que tivesse numa visão como Paulo, era no alto de uma montanha. Ninguém andava de helicóptero, nem de avião, nem de asa delta. Paulo Marçal não estava vivo nessa época. Você que falou, viu? Então, o que acontece? Imagina o Pablo Marçal falando pro Moisés. O pior que tá ouvindo. Chega lá Moisés, já tá o Pablo Marçal esperando. Você demorou, hein, Moisés? Já tô aqui. Já tô aqui te esperando. Mas o que acontece? Até perdi o fio da meada que eu tava falando. Bom, que o mais lembrei. perto era o topo das montanhas. É. Então, Deus também vai dialogar com essa questão humana. E a montanha vai se tornar, na Bíblia, muito símbolo da presença de Deus. Quem habitará no santo monte do Senhor? Os 10 mandamentos foram dados no alto de uma montanha. Jesus vai no Novo Testamento, multiplica, dá o sermão no monte, tem a transfiguração no monte, o Armagedon, que é a intervenção final de Deus, é a montanha de Meguido. E o oposto disso era o vale. Era o deserto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum. Deus fala assim, eu vou te levar para o deserto, para você aprender e tudo mais. Então, quando fala o Deus da montanha, é aquele Deus realmente da providência. Ergo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Esse seria o sentido, então, bem emblemático. Lembrando que, eu acho que um ponto importante a gente dizer aqui também, que a linguagem humana, ela não é capaz de expressar com exatidão a realidade. Por isso que há idiomas. Por exemplo, quando eu chamo isso aqui de mesa, outro pode chamar de table, né? Tabla. Quer dizer, é um nome que eu usei para batizar isso aqui. Tábula. Então Deus, quando vem entrar na história humana, Deus dialoga com os seres humanos na linguagem humana. Por isso a gente pode falar que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Então quando alguns reclamam assim, a Bíblia não pode ser palavra de Deus não, porque ela tem linguagem humana. Meu irmão, e com que linguagem você gostaria que Deus se comunicasse com suas criaturas? Com a linguagem dos anjos? Não tinha hebraísta que ia entender isso, você entendeu? Difícil. Não difícil. Então Deus usa, por isso que essa linguagem bíblica, atenção para não tornar heresia o que estou falando, a Bíblia, ela é inerrante palavra de Deus, mas enquanto linguagem, ela toma emprestado as limitações e problemas normais da linguagem humana. Por isso que, às vezes, a Bíblia fala, Deus não se arrepende, o Senhor se arrependeu. Mas como é que Deus se arrepende? Isso é uma contradição, não pode ser, isso não pode estar na Bíblia. É linguagem humana, porque mesmo o cientista mais exato, ele vai falar de pôr do sol e nascer do sol, sendo que o sol não se põe nem se nasce. Então, esse tipo de, não é imprecisão, nem sei que linguagem usar aqui, esse tipo de limitação própria da linguagem humana tem que estar presente na Bíblia, e isso não causa à Bíblia nenhum demérito. Pelo contrário, causa a possibilidade da comunicação e do entendimento. Essa discussão, eu acho que ela se tornou refém do nosso jeito moderno de pensar, né? Que quando você olha para o texto bíblico, você quer colocar na nossa categoria moderna de estabelecer uma relação com o objeto. E na verdade, por exemplo, quando o texto bíblico está querendo dizer que Deus se arrepende, ele não está querendo descrever a essência de Deus como um Deus faz isso. O objetivo é outro. É isso que acho que quando você está fora do tom, quando você não está sintonizando o canal certo, você sempre vai entender tudo fora do lugar. Então as chamadas contradições do texto bíblico ou com relação a Deus que aparece tão distante, tão próximo de nós, o Senhor do universo, o Adonai, né, Hashamayim, e o Deus que é Pai, que é próximo, essa combinação ela é extraordinária e fundamental. Por que o texto fala que se arrepende? Porque o texto não está querendo descrever o que a gente podia chamar de ontologia divina, essência divina. Está dizendo o seguinte, Deus se importa tanto com o ser humano, ele sente tanto as nossas dores que a única maneira de descrever o que está se passando com ele é usar a palavra mais forte que se refere à dor de um ser humano diante de uma circunstância que ele não desejou, tem vontade de dar marcha ré e voltar atrás. Então, quer dizer, quando a gente lê com os olhos errados, você tá, entendeu? É como se eu pegar uma poesia, em vez de ler a poesia, eu falo, qual é o tamanho do papel? 14 por 21, você está olhando para a poesia com esse objetivo, do que você está, quer dizer, você está fazendo perguntas e exigências para o texto que não tem a ver com o objetivo. Eu acho que até a discussão do nome de Deus, nossa, é a seguinte, eu preciso achar a forma específica que defina Deus
para que eu possa fazer aquilo que não é possível, dominar essa forma e utilizá-la para a minha caminhada religiosa. E o texto está dizendo exatamente o contrário. Quando Deus aparece e apresenta o seu nome, acontece num contexto de aliança, acontece num contexto onde ele se revela, onde ele se apresenta no eixo da história com a intenção de salvar o ser humano. Então Deus é o Deus Senhor, é o Deus que é único, é o Deus que age na história, é o Deus que vem agir para libertar, porque Deus que provê. é o Deus que provê. Então ele não aparece com essa questão que acaba sendo a grande parte da discussão. Então eu acho que as pessoas às vezes se voltam para o texto com uma cabeça desintonizada com a raiz do que o texto realmente quer dizer e sem coração. Então você transforma aquilo que é extraordinário, né, em algo que não tem sabor nenhum, porque você não entende, você está comendo mel com orelha. Entendeu? Você está fazendo um negócio totalmente desconectado, que não faz o mínimo sentido. E aí, para você poder lidar com isso, você tem que entender no contexto, em cenário, por que Deus diz o que ele diz, no contexto que ele diz, o que ele está querendo revelar. E aí sim, você vai entender por que Adonai é importante, por que Elohim aqui é importante, por que Yehová, com todos os seus nomes que estão presentes, tem um objetivo que não é fazer de Deus um mero Mas é mostrar um objeto. aspecto, como por exemplo Jeová Jireh, Então, de onde vem? Então, é o Senhor, né, o Yahvé, proverá. Quer dizer, qual é a dificuldade da vida, especialmente no mundo antigo? Como é que eu vou garantir a minha continuidade, a minha relação com a vida? A vida do mundo antigo é uma vida extrema. Hoje ela já é incerta, imagina o que era no mundo antigo. Então, quer dizer, você tem a confiança, porque que Deus vai ser o seu provedor. Mas isso também vem da Bíblia, o Jireh. Vem da Bíblia, o Jireh com certeza é da Bíblia. Lembrando que então, é como esse se o falasse sentido. assim, um nome humano é muito pouco para descrever Deus. Por isso, embora o nome por excelência seja o tetragrama sagrado, é esse que os judeus tiveram mais zelo por ele, etc, 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 Deus não fica preso a esse nome. Ele se revela de várias outras maneiras. E a gente pode jogar isso também para Jesus no Novo Testamento. Embora Yeshua seja o seu nome célebre, ele também é chamado de Emanuel, Então, mas maravilhoso, Emanuel- Amém, ele é chamado de Emanuel- Amém.